Seja muito bem-vindo à nossa maratona. Cadê, Brasil? Aí, Brasil, tá aqui, ó, a nossa maratona. Aí sim, PM Ceará, exatamente, Brasil. O que nós temos aí? Muitas questões para você, óbvio. Quando a gente pensa em maratona, é resolver a maior quantidade possível de questões com relação aos mais diversos conteúdos nesse tempo que a gente tem, né? Tipo, batendo regra, analisando o modelo mais ou menos de questões. Claro que quando a gente tem uma autorização e ainda não definição ao certo de bancas, etc., é normal que nós estejamos sempre nos preparando em decorrência dos certames anteriores, analisando o que já caiu, o que já foi objeto de análise para esse cargo, para esse concurso. Então a ideia é justamente essa. O bom de tudo isso é pensar o seguinte: língua portuguesa, gente, não tem muita mudança, não. Nós temos o quê? Alteração com relação ao modo como as bancas cobram alguns conteúdos, mas o conteúdo em si, esse não se altera, permanece o mesmo. Não tem como uma banca cobrar a concordância do verbo haver no sentido de existir no singular e a outra cobrar no plural. Não existe. Vai ser a mesma concordância, serão as mesmas regras. A forma de apresentação é que pode ser diferente, tá? Mas vamos partir então daquilo que nós temos já na materialidade. Vamos pegar aí textos e questões para trabalhar com você alguns desses pontos, beleza? Bom, deixa eu abrindo aqui para você. Afinal de contas, na leitura de texto, não tem por onde fugir. Vamos lá? Texto 1. Inteligência emocional no trabalho. Por que ela é tão importante? Por José Roberto Marques. Bom, já sei do que vai se tratar o texto aqui, ó. Inteligência emocional, mas é em um contexto específico do trabalho, certo? Um profissional calmo, com firmeza na hora de avaliar a situação, com resiliência e que saiba gerenciar imprevistos, tem muito mais chances de alcançar o sucesso do que um profissional estressado e impulsivo. Inteligência emocional é saber compreender e gerenciar suas próprias emoções e também das pessoas à sua volta. Saber gerir as próprias emoções é muito importante para qualquer profissional, pois assim saberá o que realmente está sentindo, será capaz de entender o significado de cada emoção e como elas podem afetar o seu desempenho e também de outros. Além disso, facilitará a percepção do comportamento de cada pessoa da sua equipe ou como as quais se relaciona. A inteligência de Daniel Goleman, que escreveu um grande livro sobre inteligência emocional. No ano de 1995, o psicólogo Daniel Goleman revolucionou e expandiu a forma como nós enxergamos o que é inteligência. Em seu livro Inteligência Emocional, ele mostrou como o nível intelectual de uma pessoa não pode ser medido apenas por sua capacidade de completar equações e seu pensamento racional. Utilizando-se de embasamentos teóricos, exemplos reais e conhecimento da anatomia do cérebro humano, o autor conseguiu mostrar como as emoções têm um papel fundamental em todas as decisões que tomamos, das mais simples até aquelas mais complexas. Importância de trabalhar a inteligência emocional no trabalho. Acho que agora vai, né? Também falar mais um pouquinho, ó. Ter um controle sobre o fluxo das emoções e a capacidade de refrear impulsos é uma qualidade essencial para conseguir ter sucesso e um bom relacionamento interpessoal com todos à sua volta. Desenvolver inteligência emocional pode trazer mudanças radicais para o ambiente de trabalho, pois as relações interpessoais entre profissionais formam um fator prioritário à conquista da excelência em todas as áreas. Beleza, né? Então, ó, temos aqui 3 partes do texto que fala sobre a questão da inteligência emocional. Aqui fala sobre a questão do trabalho, né? Ó, gerenciar as próprias emoções, saber gerir as próprias emoções é importante para qualquer profissional, saberá o que está fazendo, entender o significado da emoção dos outros, Aí aqui ele traz uma voz de autoridade para tratar do assunto da inteligência emocional, que é o autor do livro. E aqui, por fim, ele encerra falando mais um pouco sobre a questão da inteligência emocional no trabalho. Texto simples, tá? É um texto que não traz aí
muitos desdobramentos acerca de entendimentos outros, interpretações, nada disso. A gente percebe que é um texto com uma linguagem simples, uma linguagem objetiva e faz com que você consiga perceber, ainda que fale só sobre questões mais conceituais, não tem nada assim que você fica viajando. Não, é uma coisa conceitual, mas é bem embasada, bem articulada, com uma linguagem simples. Ok, vamos lá então para a nossa primeira questão. Deixa eu abrir aqui para você. A nossa primeira questão diz o seguinte: no trecho, um profissional calmo, com firmeza na hora de avaliar a situação, com resiliência, a expressão em destaque poderia ser substituída adequadamente, sem comprometimento ao sentido expresso pelo texto, por com resiliência seria com capacidade de adequar-se às situações, problema. A resiliência é essa capacidade de adequação ao problema. Tá certo, nossa letra A. A letra B diz, com aptidão de minimizar o estresse em pessoas com quem convive. Não, capacidade de resistência a situações aprazíveis. Não, aprazíveis aquelas situações confortáveis. Com renitência para vencer obstáculos, sabe? Alguém que é renitente é alguém que vai, não vai, vai, não vai. Ou letra E, com obstinação para alcançar os seus objetivos. Até poderia, mas não é essa a ideia. A resiliência é essa capacidade de se adequar às situações problema. Qual que é o símbolo da resiliência, você sabe? Olha lá, alternativa correta, letra A. O símbolo da resiliência é o bambu, pessoal. Brasil, é o bambu. Por qual razão? Porque ele vai se moldando, se adequando de acordo com o vento, vai batendo, né? Pois é, vivendo e aprendendo, né? Vamos lá, então. Próxima questão, diz o seguinte. As relações interpessoais entre profissionais formam um fator prioritário à conquista da excelência em todas as áreas. O sinal indicativo de crase, ele se justifica por qual razão? Ó, prioritário à conquista. Tá vendo? O que eu vou ter neste caso aqui? As relações interpessoais entre profissionais formam um fator prioritário à conquista da excelência. Bom, eu tenho a crase aqui e tenho um núcleo feminino, certo? Eu já percebo aqui que eu tenho um artigo que está acompanhado ali, melhor, né? A preposição que está acompanhada do artigo, por essa razão a gente tem o uso ali da crase. A letra A diz que para atender a regência do verbo fator, não é nem verbo, ó, um fator, isso daqui é substantivo, então tá errado. Letra B, para introduzir um complemento constituído de elemento deverbal, que portanto exige preposição. O elemento deverbal seria aquele que completa um nome, por isso que exige uma preposição, não necessariamente. O elemento constituído do elemento deverbal seria também aquele que pede a preposição, não, é só aquele que recebe. A letra C, para atender a regência do verbo transitivo direto formar, formam um fator prioritário à conquista. Veja, se o verbo é transitivo direto, por que teria uma preposição? Não, né? Formar o quê? Um fator prioritário. Então tá errado também. Aqui também. Letra D, porque faz parte de uma locução prepositiva de base feminina, além de completar um nome regido por preposição, ó. A conquista da. Tá vendo isso daqui, ó? A conquista. Vou colocar D aqui, tá? Só para você entender que tem duas preposições. Por que é uma locução prepositiva? A locução prepositiva começa com preposição e termina com preposição. É uma locução prepositiva com base feminina, a conquista? Sim. Além de completar o nome regido, prioritário, prioritário, a alguém, a alguma coisa? Sim. Alternativa correta, letra D. Não é aquela coisinha de crase facinho, sabe? Facinho, não. A letra E diz, porque embora o uso da crase seja facultativo, a expressão a conquista, o produtor optou por sua utilização. Negativo, né? Não é de cunho facultativo. A locução prepositiva ou a locução com base feminina, a nossa preposição ela é obrigatória, portanto a crase é obrigatória. Não tem esse negócio de ser facultativo, não. A alternativa correta neste caso, letra D, ok?
são questões um pouquinho mais amplas, né? Com um conteúdo aqui, com informações um pouquinho até mais complexas, porque se desdobram em cada uma das alternativas. Então, tenha muita atenção no momento da leitura para entender bem o que está sendo solicitado, o que a banca está pedindo. Beleza, vamos lá. 3. Olha como é longa também essa aqui. Assinale a alternativa em que a oração subordinada em destaque esteja corretamente classificada. Letra A. Além disso, facilitará a percepção do comportamento de cada pessoa da sua equipe. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Cadê? Além disso, facilitará a percepção do comportamento de cada pessoa da sua equipe. Só tem o verbo, que é o facilitará. Além disso, ademais, isso aqui seria um acréscimo, né, de informação. Então, não a subordinada substantiva objetiva direta, não está completando verbo nenhum. Está errada. A nossa letra B. Desenvolver inteligência emocional pode trazer mudanças radicais. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela aqui está numa forma reduzida, né? Pode trazer mudanças radicais. Eu pergunto para você, quem ou o que pode trazer mudanças radicais? Desenvolver inteligência emocional. Portanto, desenvolver inteligência emocional é o sujeito da segunda oração? Sim, a alternativa correta é a letra B. E é uma oração reduzida. O verbo aqui, quer ver? A gente substitui e você já percebe. O desenvolvimento da inteligência emocional pode trazer mudanças radicais. Percebeu? Então, é o caso aqui do sujeito? Sim. Letra C. Ele mostrou como o nível intelectual de uma pessoa não pode ser medido. Ele mostrou? Isso. Essa daqui, este como aqui, tá introduzindo o complemento do verbo mostrar. Verbo mostrar, que mostra alguma coisa, certo? O nível intelectual. É objetiva indireta? Não, é objetiva direta. Letra D. As emoções têm um papel fundamental em todas as decisões que tomamos, das mais simples até aquelas mais complexas. Todas as decisões que tomamos. Oração subordinada adjetiva explicativa. Como seria explicativa se não tem vírgula? Tá vendo? Não pode ser explicativa. Seria a nossa restritiva, certo? Sem a vírgula. E a letra E. Um profissional calmo tem muito mais chances de alçar o sucesso do que um profissional estressado e impulsivo. Subordinado substantivo objetiva indireta? Não. Chances disso. Chances é nome, chances não é verbo. Portanto, é uma completiva nominal, não é objetiva indireta. A única que apresenta a correção correta é a nossa letra B, que é aquela com papel de sujeito. Fechou? Tranquilo, né? De boa. São questões um pouquinho mais amplas, mais trabalhosas, mas questões muito boas. Vamos lá, então, para o nosso próximo texto. Olha lá, deixa eu abrir aqui para você conseguir enxergar junto comigo. Texto 2, audiência com o rei Wei. Comentários. Este capítulo é o primeiro substancial sobre táticas e inicia, assim como a arte da guerra, com uma afirmação que enfatiza a natureza crucial da guerra. O parágrafo de abertura sintetiza de maneira similar a postura de Sun Pin quanto aos assuntos militares. Enquanto as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. A própria sobrevivência, separa aqui, do Estado depende da compreensão dos princípios da guerra, do empreendimento das preparações militares e da ação, quando necessária, com compromisso e resolução. Ao mesmo tempo, Sun Pin, bem como muitos outros escritores militares, adverte igualmente contra o perigo de se enfeitiçar pela guerra ou de se deixar seduzir por lucros aparentes e, com isso, fadar o Estado à extinção. Então, ele faz uma ressalva. Embora ele afirme explicitamente apenas mais uma vez, a crença de que batalhas frequentes delimitam um Estado
e que mesmo inúmeras vitórias o podem levar à ruína, subjaz a todos os métodos militares. Além de serem fisicamente preparados, os soldados devem abraçar uma causa moral, devem lutar com e pela retidão. Somente aqueles propriamente motivados pela virtude, além do estímulo imediato das recompensas e do medo de punições, se mostram compromissados e eficazes no combate. Embora não mencione novamente a importância da retidão para as tropas, Sun Pin salienta sua necessidade para o comandante e assevera ainda que guerreiros individualmente não se qualificarão para sua designação aos carros que lhes faltar uma constelação de virtudes. Mesmo nos dias de hoje, a retidão permanece um forte motivador, capaz de despertar veemência quando intensamente proclamada por um orador habilidoso, incitando os homens à ação. Os sábios podem ainda se valer de seu poder, tanto na busca por parceiros associados no caminho trilhado, como para se prepararem para as lutas cotidianas. Fechou! Aqui também, o que nós temos aqui? Um texto que também é tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. O que ele fala? Fala sobre, volta lá, a arte da guerra. O Sun Pin faz comentários falando sobre a importância e a necessidade, não tem como no mundo, ó. Enquanto as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. Só que ele fala sobre o cuidado aqui de não se cair naquela, igualmente perigo de se enfeitiçar, pela guerra ou se deixar seduzir pelos lucros aparentes. Então, se enfeitiçar pela guerra, no sentido de guerra, de querer sangue, de querer, guerrear, ou os lucros que a guerra pode trazer. Então, tem que tomar muito cuidado. É necessário que tenha sempre retidão, como ele coloca, certo? Que o soldado aqui, ó, as vitórias podem levar à ruína, subjaz a todos os métodos militares. Os soldados devem abraçar uma causa moral, como ele coloca, ó, devendo lutar pela retidão. Então, é isso que ele coloca como fatores importantes. Ok, vamos lá, Brasil. Vamos para a próxima questão. Veja. Assinale a alternativa em cujo trecho apresentado não utiliza metáfora. O que é metáfora? Metáfora é uma aproximação por semelhança. Isso quer dizer que a nossa metáfora é uma figura de linguagem, certo? Figura de linguagem. Ok, vamos lá dar uma olhada? Então, eu tenho que achar aquele que não tem. Os soldados devem abraçar uma causa moral, ó. Vão abraçar de verdade? Não, abraçar é no sentido de se comprometer, né? Então, aqui tem metáfora? Sim. A própria sobrevivência do Estado depende da compreensão dos princípios da guerra. A sobrevivência do Estado, tá vendo? Como se o Estado fosse o quê? Como se o Estado fosse uma pessoa. Não, então também aqui... Não, quer dizer... Pode ser, a gente pode utilizar, é uma figura de linguagem. Letra C. Guerreiros individualmente não se qualificarão para sua designação aos carros se lhes faltar uma constelação de virtudes. Então, uma constelação é de estrelas, não de virtudes. Então, tem figura de linguagem aqui também. A arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. E aí? A professora, eu estou na dúvida. Olha o último. O parágrafo de abertura sintetiza de maneira similar a postura de Sun Pin quanto aos assuntos militares. O parágrafo sintetiza a postura, não necessariamente postura, né? Então, aqui é uma aproximação por semelhança também. Por qual razão? A postura, é isso que eu vou mostrar aqui para você. Peraí. A postura é isso que eu vou mostrar para você. Não, o que ele quis dizer aqui, ó, que esse sintetiza a postura, não é a postura necessariamente, são os princípios, aquilo que ele segue, e não a postura, o jeito dele. Então, sintetiza uma ideia e não a forma como ele se comporta. Fechou? Pera aí, Brasil.
O que nós temos aqui? Ah, não, Brasil. Ah, não. O que é esse negócio aqui? Sai daí, fia, amadinho. Sai daí, abraço. Olha. Ah, meu Deus. Ignora aquilo ali. Deve ser o quê? Um vírus nesse computador maligno. Pelo amor de Deus. A arte militar e a da guerra são tão necessárias quanto inevitáveis. A alternativa, então, aqui é a nossa letra D. Está certa a nossa letra D? Certíssima. Beleza? Então, aqui eu não tenho nenhuma figura de linguagem, nenhuma metáfora, como está colocado aqui, negativo. Nenhuma metáforas. Vamos lá para a próxima. No excerto, enquanto o mal ou as ameaças à segurança permanecerem no mundo, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. A relação estabelecida entre as orações é do quê? Enquanto o mal ou as ameaças permanecerem no mundo, enquanto isso acontecer, a arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis. Então, muda a ordem que você já vai perceber. A arte militar e a guerra serão tanto necessárias quanto inevitáveis enquanto o mal e as ameaças à segurança permanecerem no mundo. Esse enquanto traz para a gente a ideia de tempo. O enquanto, ele é temporal. A alternativa, então, aqui é temporalidade. Letra C. Fechou? De tempo. Enquanto é tempo, professora? Exatamente. Enquanto é tempo. Beleza? Vamos para a próxima. Em relação aos termos destacados no seguinte excerto, aí você tem ali, embora ele afirme explicitamente apenas mais uma vez a crença de que batalhas frequentes debilitam o Estado e que mesmo inúmeras vitórias o podem levar à ruína, subjaz a todos os métodos militares. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Só temos 3? Deixa eu ver. Isso, só temos 3. Vai lá. O verbo destacado, subjaz, está no singular para concordar com o sujeito à ruína. Impossível. Por quê? Porque tem preposição. O que subjaz? Embora ele... A crença de que batalhas frequentes delimitam o Estado, essa crença pode levar à ruína, subjaz a todos os métodos. Então, aqui, está o nosso sujeito. A segunda, a locução verbal podem levar, em destaque, tem como sujeito batalhas frequentes. A crença de que batalhas frequentes debilitam o Estado e que mesmo inúmeras vitórias o podem levar. Inúmeras vitórias podem levar o Estado, certo? À ruína. Então, não tem como sujeito aqui batalhas frequentes, tá? Que tá aqui, Batalhas frequentes debilitam, esse daqui sim. E, mesmo inúmeras vitórias podem levar ele, né? O Estado, um Estado. Então, tá errado também, a 1 e a 2. 3. O pronome oblíquo o em destaque é utilizado para estabelecer coesão anafórica, retomando um estado. Exato, Mesmo inúmeras vitórias o podem levar. Quem? Um estado, tá aqui, A crença de que batalhas frequentes debilitam um estado e que mesmo inúmeras vitórias o podem levar o estado à ruína. Então, aqui está certa, a terceira. Qual é a nossa alternativa? Apenas a 13, então é a nossa letra E de elefante. Fechou? Certíssimo isso daí, Brasil? Certíssimo, ok? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que a regência verbal exija um complemento preposicionado no contexto apresentado pelo texto 2. Então, eu vou precisar, se é um complemento preposicionado, a regência verbal provavelmente é um objeto indireto. Às vezes, a gente pode estar diante de um verbo que é intransitivo. Deixa eu até abrir aqui e falar isso para você. Às vezes, a gente pode estar diante de um verbo que é intransitivo e não que o complemento necessite, mas o adjunto adverbial que o acompanha precisa de uma preposição específica. Mas aqui a banca fala sobre complemento e não acompanhamento. Então, a gente vai procurar com certeza um objeto indireto.
Vamos dar uma olhada. Enfatiza a natureza crucial de vida e de morte da guerra. Enfatiza isso, a natureza crucial, tá vendo? Ó, é verbo transitivo direto. A guerra é, verbo de ligação, a empresa essencial do Estado, o caminho para a sobrevivência ou a extinção. Embora não mencione alguma coisa, o que? A importância da retidão, a própria sobrevivência do Estado depende disso, da compreensão. Verbo depender, aquilo que depende de alguma coisa. Completou o nosso verbo, esse verbo é transitivo e indireto, é a nossa alternativa. A letra E, este capítulo é o primeiro substancial sobre táticas, é verbo de ligação. Nossa alternativa, então, aqui, de fato, é a nossa letra D de Deus é mais, né? Então, eu tenho aqui apenas um verbo que pede a preposição para introduzir o seu complemento. Sem problemas, sem problemas. Vamos para o próximo. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentadas sejam paroxítonas. Quais são? Ó, não tem acento, tá vendo? Tem coisa que não tem acento. Por qual razão? Veja, não está falando sobre acentuação, none, está falando sobre o quê? Sobre sílaba tônica. Paroxítona apresenta a penúltima. Opa. Então, eu tenho aqui a penúltima sílaba tônica. Se essa penúltima sílaba tônica for um ditongo, se essa paroxítona apresentar um ditongo no final, se ela terminar com linus psam som chão, lembra que são as terminações das paroxítonas, aí ela é acentuada, mas não quer dizer que toda paroxítona seja acentuada. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nossa letrinha A. Recompensas. Tá vendo? Ó, penúltima. Fanatismo, penúltima. Individualmente, penúltima. Já achamos. A alternativa correta, letra A. Retidão, oxítona. Importância, paroxítona. Ocultos, paroxítona. Essa aqui não é. Além, oxítona. Também, oxítona. Retidão, oxítona. Capítulo, proparoxítona. Táticas, proparoxítona. Parágrafo, proparoxítona. Sobrevivência, paroxítona. Necessária, paroxítona. Mal, monossílabo. Então, as três paroxítonas, letra A. Fechou? Então, veja, essa daqui não é de acentuação necessariamente, é de sílaba tônica. Muito bem feita essa questão.